Bom dia, boa tarde, boa noite. Com imenso prazer a gente está aqui para dar início nesse projeto que as alunas Maria, Tati, Larissa trouxeram um projeto muito legal entre códigos. E agora eu vou dar a palavra para elas começarem a se apresentar. Vamos lá, Maria. Tudo bem, gente? Eu sou a Maria, eu estou no sétimo período de Direito e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Tatiana, também no sétimo período de Direito, e muito feliz com esse novo projeto. Meu nome é Larissa, eu estou no quinto período de Direito e agora a gente vai dar a introdução sobre o que é o projeto, né, o Entre Códigos com a Maria. Então, explicar um pouco do nosso projeto é até um pouco emocionante para mim, porque foi um projeto que a gente pensou e idealizou muito. É um projeto que visa trazer o aluno, né, para esse espaço que a Estácio tem. E, enfim, foi muito legal idealizar isso, mas tirá-lo do papel é muito mais incrível, né, Larissa? E a gente, né, primeiramente também aqui agradecer à instituição, agradecer a Estácio por ter aberto esse espaço para a gente, né, um espaço que ele já tem sido usado com o espaço Pode Mais Resende, né? Vocês conseguem encontrar todos os episódios lá no YouTube. E também agradecer a professora Amanda por ter abraçado também esse projeto com a gente, né? E está aqui e vai estar em todos os episódios, né? Contando aí com a presença dela em todos os temas que a gente vier abordar. Especificamente, assim, a ideia do podcast, né? Ela já existe, já é muito famosa aí, não só no Brasil, mas pelo mundo. Mas a ideia do Entre Códigos é ser um espaço de alunos para alunos, né? Onde a nossa fala vai se encaixar com a escuta do acadêmico, né? Para as pessoas que estão aqui dentro da instituição também. São espaços de talvez uma palestra, de divulgação de palestra, né? Divulgação de estudo, de projetos, né? Tem sim lá nas redes sociais da Estácio, mas contando mais com essa, como é que eu posso dizer? Com essa palavra que a gente tem mais acessível, né? Menos técnica, mais fácil e compreensível, né? Deixa eu aproveitar até fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês apresentaram o projeto, eu achei interessante o nome, né? Entre Códigos. Por que esse nome? De onde saiu? Assim, na verdade, você quer falar, Tati? Quer falar? Não, Ou, não. Maria? Fica à Na vontade. verdade, assim, quando a gente teve antes a ideia e depois veio o nome, né? A gente colocou ali várias opções e nós três chegamos, assim, num consenso muito rápido. E o Entre Códigos, na verdade, assim, por serem três alunos do curso de Direito, mas também a nossa ideia não é só falar sobre o direito, não é só ter questões do curso de Direito. É que, na verdade, e você pode muito bem falar sobre isso, né, essa sequência, é que o direito, ele tá em tudo. Você falar assim, são três pessoas, três alunos do direito, a professora do curso de direito, elas só vão falar de coisas massivas do direito. Não. O direito, ele tá, talvez, na educação física, na enfermagem. na enfermagem. Ele está presente em todos os momentos, em todas as matérias. Então a gente queria trazer algo que fosse nosso, mas que também abrangesse todo mundo, né? Sim, essa ideia, eu acho que eu posso dizer que essa é a ideia principal Uhum. tanto do projeto acadêmico quanto do nome. Eu acho que ele remete sim também ao direito, mas ele também tem essa pegada de englobar todos os cursos. Sim. E assim, só por curiosidade mesmo. Aí vocês pensaram, Entre Códigos. Saiu de quem? Entre Códigos. Cara, eu lembro que a Larissa passou pra gente conversar, a gente começou a conversar, e aí ela falou assim, gente, mandem de ideias de nome. Aí começou todo mundo a jogar no grupo. Ah, só que eu acho que é isso, é aquilo. Aí a gente pensou, vai ser mais voltado pro direito, ou vai ser voltado para tudo. Aí a gente falou, mas é a nossa cara, direito é a nossa cara, somos? Então, tá, beleza. Aí começou, vamos votar. Aí chegamos em conta de dois. Eu não me lembro o outro segundo. Eu também não me lembro. Aí tinham dois. Tinham dois. Aí a Tati, não, entre códigos é bom. A Larissa, então tá. Foi quando eu falei entre códigos é bom, porque é entre todas as profissões que usam direito. Exato, exato. Porque a gente vai circular em todas elas. Isso. Aí a gente fez uma votaçãozinha em cash no WhatsApp. E aí? Vocês chegaram a fazer enquete? Sim.
É porque eu adorei o nome. Eu achei muito criativo. Eu falei, nossa, perfeito. E agora entendendo por quê, que é a primeira vez que a gente está tendo esse, né, esse contato maior, a gente está conseguindo conversar de uma forma mais ampla, né, sobre o projeto também. E entendendo por quê, eu achei mais fantástico ainda. Aproveitando, né, eu vou pedir licença para vocês, eu sei que esse podcast é mais de vocês até, mas essa questão de que o direito está em tudo, não sei se vocês sabem, e aproveitando, né, para divulgar, consumidor é uma disciplina extensionista e esse semestre os alunos vão fazer justamente uma abordagem do direito do consumidor vinculado a outros cursos. Então, eles vão falar com educação física, com medicina veterinária e vão levar os alunos desses outros cursos daqui da faculdade para entender como que eles podem agir para se protegerem também em relação à conduta que daqui a pouco eles vão estar atuando. Interessante. E aí, Muito legal, de repente, né? a gente pode trazer Claro. tanto os Eu alunos falo, quanto de lá. no nosso projeto de consumidor, lembro que eu falei que algumas profissões elas não se entendem como protegidas por Sim, sim, a gente foi semestre passado, né? A gente fez um projeto de consumidor e aí a gente tinha que perguntar, você é consumidor ou você é fornecedor? Aí a gente colocou uma enquete, a manicure colocou, manicure, e ela é fornecedora, então, assim, Então não se entende como sim, E não sabe, né, parte e muitas das vezes, adotando condutas relativamente simples, conseguem ter uma proteção maior, né? Uhum, Então, Sim. eu acho que seria legal também a gente aproveitar, já que vocês têm essa ideia, também trazer para cá essa com possibilidade. certeza. De repente, até depois das apresentações, trazer alguns alunos dos outros cursos Sim, para poder fazer de uma falar, forma né? mais. Sim, essa é uma ideia também. Isso está na proposta, inclusive, não só os alunos, mas, claro, os alunos, mas também os professores também para acessarem esses alunos que são da área deles, né? Ou que vão ser futuramente, porque né? eles conhecem mais os problemas da profissão Exatamente. que o direito circula ali. Exato, O exato. que pode proporcionar ali, ou facilitar, ou ajudar, né, para eles. Aquela dor, né? Exatamente. Muito legal. Bom, eu quero E o fazer... interessante disso tudo, desculpa, mas eu vou ter que falar. Se a gente está acessando a dor do outro, a gente está fazendo o nosso trabalho. Tá aprendendo. Exatamente, exatamente. Entendeu? Porque a gente trabalha com a dor, com os problemas dos outros o tempo inteiro. E a gente tem aquela questão também, eu acho que vai ser um canal para levar aquilo que a gente sempre fala em sala de aula, né? Sim. Que o direito, a gente geralmente tem um enfoque mais no advogado, mas o direito, de forma geral, ele também tem que ser utilizado de uma maneira preventiva, Uhum. né? Sim. Para prevenir os conflitos. E quando os conflitos surgem, também mostrar que nós temos outros caminhos. Eu acho que aqui a ideia de vocês, né, que é trazer um propósito informativo e também a questão emocional e etc. Eu acho que trabalhar outros métodos, como que as pessoas podem também resolver seus próprios conflitos, autocomposição, por exemplo, mediação, conciliação. Acho que trazer isso para a sociedade de uma forma geral vai ser bem interessante. Eu acho assim, eu acabei falando isso no final das nossas últimas aulas de família, e agora você falando do consumidor, né, do MASC, né, métodos adequados de solução de conflito, e você, melhor do que ninguém, pode, né, falar sobre isso, né, eu acredito que hoje, no nosso dia a dia, a gente vivencia isso muito, muito, né? Porque todo problema que a gente tem, por exemplo, se a gente sair da Estácio aqui agora, a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente vai fazer é mediar. A gente vai tentar sanar o problema, solucionar o problema através do diálogo. Deveria, né? Deveria. Deveria. Tentamos. Deveria. Mas isso também, esse espaço também leva na prevenção, por exemplo, eu vou tentar mediar, eu vou tentar resolver esse conflito através do diálogo, mas você também tem que se prevenir através de... Não vou dizer... Posso dizer provas? Pode dizer. Ou algumas coisas que te protejam para aquela situação também futuramente, porque a gente também não sabe. Do mesmo jeito que você tem acesso à informação, então outra pessoa também pode ter. Exatamente. Talvez de uma forma errada ou de uma forma maldosa, mas hoje em dia, infelizmente, a gente tem que
pensar na situação como um todo. Acredito que é sempre se prevenir, né, Lari? Porque dentro do contexto da sociedade, todo mundo tem a mesma informação. Algumas pessoas vão usar de algumas formas, tipo, a gente vai tentar mediar. Desde que eu conheci o Márcio, que é professora, eu sempre tento mediar meus conflitos. Mas tem gente que não. Então, assim, é sempre a gente se manter atento, né? Não é que você precise, né, efetivamente utilizar daquelas provas que foram produzidas, por exemplo, né, que você, igual a Larissa mencionou, aconteceu alguma situação, então, por exemplo, um acidente de trânsito, né, que é uma coisa que acontece, infelizmente, com muita frequência. Eu sei que eu tenho que tirar foto, eu sei que eu tenho que pegar placa, eu tenho que pegar os dados, etc. Sim, isso é muito importante, que é exatamente isso que você falou. Eu vou te dar um exemplo real. Na quinta-feira passada, eu falei para as meninas antes da gente dar início aqui, eu tinha acabado de fazer uma prova aqui na Estácio, fui ao mercado por uma desatenção minha, né? Acabou ocorrendo um acidente dentro do estacionamento do mercado. E quando eu voltei para o estacionamento para poder pegar o carro, ele tinha descido e batido no carro de uma outra mulher. E ela já tinha, né, tirado foto do. E eu, muito de boa fé, dei todos os meus documentos para ela, todo tentando fazer essa mediação, cumpri com as minhas obrigações, ela já foi resolver os problemas, óbvio. E eu mandei mensagem e pedi a ela, falei assim, olha só, eu entendo, você é uma pessoa que está agindo de boa fé, eu também, somos pessoas ali de boa índole, a gente já conseguiu se resolver, mas eu acho que é justo, né, você me ceder uma documentação sua para que eu possa fazer pelo menos um papel de que eu quitei com as minhas obrigações, né, e me resguardar de alguma forma. Então, é um fato real do dia a dia, pode acontecer, cara, não tem como, não tem como. A gente não pode prever, a gente não consegue prever. E levar isso, né? Porque eu acho que a maior parte das pessoas tem essa ideia de que tá fazendo estudante de direito, tá fazendo direito, é para processar todo mundo. E não. Tem que mudar Essa é isso. uma imagem que eles têm de estudante de direito, que, ele quer arrumar problema. E, gente, nem sempre a gente quer arrumar um problema. Às vezes, problemas nos caçam. Então, é sério, problemas eles acontecem com a gente. Mas eu sou daquele grupo que sempre quer mediar. Porque, Enfim, então acho que vai ser bem legal também essa troca, né? Trazer algumas experiências, igual você trouxe agora, algumas vivências, como fazer, o que fazer, né? Para se proteger de forma geral. Acho que isso vai ser bem interessante também, fazer essa troca. Eu acho que a gente pode trazer também para os próximos alguns casos também que ficaram famosos para a gente debater, né? Eu acho que seria legal também, né? Porque as pessoas têm uma visão do acontecido, mas aí a gente fala de uma forma mais não técnica, mas uma forma mais, talvez, como poderia ter sido diferente de uma forma, ou como poderia ter se resguardado de alguma outra forma. A gente pode dar situações ou até desmembrar essa situação de um fácil entendimento, né, para as pessoas que se interessarem. Nesses casos podem ser dos profissionais que estão se formando, né? Sim, com certeza. Diferente a profissão deles, não. Trazer também, né, a dor de quem está saindo e a dor dos próprios alunos. Então, eu acho que eu vi que a intenção também é utilizar esse espaço para dar algumas dicas. Olha, o material fica em tal local, ainda mais para os alunos que estão entrando agora, porque é tudo muito novo, né? Sim. Então, trazer isso. Olha, as provas são dessa maneira, vocês vão fazer assim. Então, acho que isso também vai ser bem interessante, né? Não vai ficar... Sim, eu vejo muito problema, eu vivencio isso, eu não sei as meninas, mas muita dificuldade de pessoas, de alunos, em vários períodos, tendo muita dificuldade com as matérias do Teams, né? E às vezes eles não sabem, por exemplo, os professores, como alguns não são daqui, às vezes são professores do Sul, por exemplo, não têm a vivência, são alunos de todos os lados do país, e às vezes eles usam um termo que as pessoas não sabem. Por exemplo, tá lá no SAVA. Aí o aluno, o que é SAVA? Eu acho que a mesma questão também é a questão das provas que a gente marca e vem fazer no polo.
Cara, tem muito aluno, eu tenho aula de processo penal aplicado via Teams, e aí a gente já tá quase chegando aí à prova, a aluna falou assim, gente, eu não sei, não faço a mínima ideia, professor, o senhor pode me mostrar? E acaba que o professor fica meio assim, meu Deus, eu preciso dar minha aula, e ela não sabe, e não consegue auxiliar, e o aluno continua perdido durante todo Sim. o E semestre, é uma né? dor, é uma dor que, na verdade, deve ser de todos os cursos. Quando a gente começou, quando nós estávamos no primeiro período, teve essa dor, assim, da montagem de grade. Graças a Deus, tinha a Juliana ali que ela auxiliava bastante, né? Guiava bastante, tipo, essa matéria aqui, que é depois da outra. Mas, assim, tudo muito diferente. Todo mundo diferente. Ainda mais para mim, de vir do ensino médio e cair direto aqui, é muito diferente. Muito diferente mesmo. Trabalhar também em questão de TCC, a gente já está aí quase, né, final do ano, Sim. a gente já está quase ouvindo, já é Natal, né, não posso falar, não sei se eu posso falar na onde, né, enfim, daqui a pouco a gente vai começar a ouvir e aí com o final do ano vem o TCC. Vocês já estão preparadas? Professor. Não, pra mim ainda falta um pouquinho. Um pouquinho, porque passa rápido, daqui a pouco já pode puxar. puxar. Eu conversei com a Juliana lá no início quase. E agora eu escolhi meu tema junto com a Tati. Vocês escolheram agora? Não, eu escolhi já tem muito tempo. No começo da faculdade. Como é que pode, né? Tipo, tem gente que você conversa e fala assim, não, eu já sei qual vai ser meu tema. Eu já mudei de ideia 7 vezes. Cara, mas eu só mudei de ideia porque o MP me atrapalhou um pouquinho. Mas fora isso... Eu estava guardando o processo. Mas era meu plano. Professora. Não, e a doutrina da Tati? A doutrina de constitucional da Tati? Cara, pra caramba. Mas eu não posso falar muito não, sabia? Porque o que aconteceu? Não é o tema do TCC hoje, talvez eu repita isso no futuro, mas eu deixei para o último período, eu não lembro se eu podia puxar, enfim, mas também faz muito tempo, né, gente? Que eu fiz o 10º período. Eu sei que eu deixei para o final e eu passei na primeira fase da UAB, então eu estava me dedicando para a segunda fase e aquela loucura, etc. E eu tinha escolhido um tema X. Até que eu olhei e falei, não vou conseguir, porque ou eu vou estudar para a segunda fase, ou eu vou fazer esse tema, era um tema muito complexo. E eu virei e falei assim, quer saber, eu vou trocar de tema. Eu troquei de tema, tipo assim, faltava 1 mês e meio para acabar o semestre. Nossa. Eu troquei de tema, ainda escolhi um tema que na época não se falava, que era sobre direitos autorais na era digital. MP3, não sei se vocês são da época de MP3. Você sabe o que é MP3? Com certeza não sei. Você sabe o que Eu tô um pouco boiando. Sério, Maria? Você sabe o que é MP3? Então, assim, o MP3 era uma época que era... Não que eu fizesse, tá? Porque eu nunca fiz. Mas era uma época que as pessoas baixavam MP3 na internet, etc. E a gente falava sobre direitos autorais. Quer dizer, eu quis falar sobre direitos autorais em relação a essas novas mídias na época. E aí eu troquei assim, faltava 1 mês e pouco para... Fiz rapidinho, sentei e fiz. Então, assim, é normal, é até muito normal isso acontecer, porque às vezes você tá lá, você abraça um tema, e aí quando você vê, no final das contas, você fala assim, não era o que eu pensava, quando você começa a estudar ele. Quando você vai se aprofundando, por exemplo, eu escolhi um tema polêmico para o meu TCC. E aí, quando você vai observando, eu fui amadurecendo junto com... Eu escolhi o tema, se eu não me engano, no 3º período. Tô no 7º. E aí foi por aí, né, Tati? A Tati também escolheu o dela, a gente começou a conversar sobre isso, a gente se organizou, teve todo um planejamento de, vou fazer o TCC e tal, porque depois eu quero fazer a ordem, enfim. E aí, eu abracei esse tema, estou com ele, mas assim, como é um tema polêmico, vem ocorrendo muita coisa. Toda vez que eu olho uma coisa sobre o meu tema, eu falo assim, gente, espero que não tenha ocorrido nada com relação ao meu tema, por favor. Aí eu olho assim, mas é isso. É uma questão que você se apega e você amadurece junto com o tema do TCC. Professora, há muito tempo, muito interessante até você tocar nesse assunto do TCC. Eu queria ver se você tem uma 3ª folha? Não. É um pouquinho diferente do nosso. Porque o nosso tem outros tipos de planejamento. Eita! Não é só o TCC que muda. Então, a gente... Que legal! A gente... Foi muito interessante, né? Já bem por dentro desse assunto.
Foi até um passo, né, pra gente iniciar, que a gente, né, acho que a gente... Providencial esse TCC. eu gente acho que a gente deu uma leve enganada. Ai, que legal, Vez. Pra dar um brilho diferente. Um brilho diferente. Vai ficar E especial. hoje a gente já fez a introdução do nosso projeto e você será a nossa primeira convidada. Não esperava mesmo por Mas isso. essa era a intenção. Era pra pegar, Era a surpresa é o elemento principal do emoção. Entre códigos. E eu espero que você esteja preparada. Porque Eu a gente não prepara muitas coisas. Assim, em 2 segundos. Então não estou, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Se falar bora, eu boro. Tá, vamos começar. Eu vou fazer a primeira pergunta para você, professora. Misericórdia. A primeira pergunta Vamos lá. é com relação à sua carreira jurídica e como que surgiu o direito na sua vida? Nossa, é difícil. O meu problema é o tempo. Eu vou tentar resumir, né, para não ser muito prolixa também. Eu estava saindo do ensino médio, então naquela fase que o que eu vou fazer da minha vida? Não sei. Eu acho que não é novidade para os meus alunos. Eu odeio a parte de exatas, sempre odiei. E eu gostava muito de ler e falava assim, o direito, legal. O meu avô, ele era AGU. E aí ele já tinha já dentro da família aquela questão, né, do direito, mas eu nunca tive contato muito direto com isso. Só sabia que era e ponto. Enfim, aí na hora de fazer lá, eu pensava muito em psicologia também, ficava na dúvida, falei, quer saber, eu vou fazer para direito. Fiz para direito, passei, entrei e comecei a estudar. Só que, ao mesmo tempo, eu era apaixonada por tecnologia, sempre fui. E, paralelamente, eu estava fazendo também um curso de web designer, developer. E eu era apaixonada em desenvolvimento de sites. Então, eu ficava, assim, madrugadas, acordada, desenvolvendo, fazendo sites. Eu fui, entre aspas, contratada por um professor meu muito querido, porque ele sabia que eu fazia. Ele falou, faz para mim o site. Era numa época que você não falava de website, essas coisas, era totalmente diferente, era outra época. Isso aí está falando em quase 20 anos, gente. Era É da muito época da tempo. programação ainda, né? Que você tinha que fazer base por base. Então assim, era totalmente, nossa, era totalmente diferente. Eu era apaixonada, ficava lá e eu comecei a trabalhar para ele em razão disso. Ele me pagava um valorzinho, etc. E aí um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, eu sempre estudei muito também direito, né? Aí minha mãe, eu virei e falei assim, mãe, eu fico 24 horas no computador desenvolvendo site, mas eu não consigo ficar 2 horas lendo um livro. E aí a minha mãe e meu pai fizeram o que na época eu falei, poxa vida, que sacanagem, mas hoje eu agradeço imensamente, a vida vai, né, tomando os rumos. Minha mãe falou, então tá bom então. Então você vai terminar a tua graduação e depois, se você quiser, você volta. E aí trancou o curso. E aí eu falei, não, vou então estudar muito, vou continuar estudando, enfim. E aí comecei a estudar e vim para o direito de cair de cabeça. Eu falei, vou ser a melhor possível dentro das minhas possibilidades. E aí Isso reflete muito numa situação que a gente quer mostrar para você. Exatamente. Tô até com medo. Oi, filha. Tô aqui em nome da nossa família. Ai, gente, vocês Vou te dar estão um de beijo. Te sacanagem. parabenizar, filha, por mais essa homenagem especial. Dizendo que você merece todas as homenagens. Todos os tapetes vermelhos. Todas as glórias. Mas, todos gente, eu não os podia fazer isso comigo, votos, não. todas as alegrias. Porque você é indescritível, tá? Não existe adjetivo para você. Excelência pura. Talvez essa seja a forma de expressar o que você representa em todos os âmbitos da nossa vida. Que Deus continue te abençoando sempre, permitindo que você tenha esse brilho dos sonhos no olhar e esse amor infinito esparramando para todos ao seu redor. Nossa família se orgulha imensamente de você, não pela doutora Amanda somente que você é, pela professora Amanda,
pela filha maravilhosa, pela irmã, pela neta, pela sobrinha, por tudo que você é. Mas, principalmente, por esse ser humano de luz, de amor e tão especial que Deus permitiu que viesse parar em nossas vidas. Um beijo muito grande no seu coração e que você seja muito feliz. Beijo, beijo, beijo de todos nós, querida. Você merece. Sempre, sempre, sempre toda a felicidade do planeta. Oi, gente. Não é pra ser, não, gente. Que isso? Eu acho que Nossa. a fala da sua mãe reflete muito o que você acabou de dizer. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Foi uma trama muito bem pensada. É tudo muito bem organizado, professora. Mas assim, não é o fato também, professora, de ter preparado uma surpresa para você. Eu acho que nós três aqui concordamos que não teria pessoa melhor para abraçar esse projeto com a gente. E também a gente queria, de alguma forma, devolver para você o que você traz pra gente na sala de aula. Nossa, Que é esse carinho, essa vontade de você. Às vezes a gente até brinca. Eu acho que quem não tem aula com a professora Amanda precisa um dia Vai entender. para entender. Não, para entender. Vai entender só. Ela dá aula praticamente todos os dias da semana. Não sei como que ela dá conta. Mas precisa um dia, mata a aula um dia e vai assistir uma aula dela. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, a Amanda vai me infartar. Eu acho que ela tem aquela coisa dentro dela de que eu preciso passar O melhor. o melhor para isso. E ela tá sempre entregando o melhor pra gente, mesmo quando ela... Lembra, teve uma vez que eu me lembro de uma aula que a gente teve aqui, e a professora... Gente, não tô num dia bom, mas vou começar aqui. Não foi um dia legal, mas vamos lá. E aí ela deu uma das aulas, assim, ela me fascinou, eu já sou fascinada por dia das famílias, né? Mas depois da Amanda, assim, existe um antes e depois da Amanda na minha vida. Existe um antes e depois. É, a Era visão. insuportável a família. Mas a Tati agora tu gosta. Não, Agora dá pra tem que concordar. Tem que concordar porque assim, são matérias muito massivas e a forma como que ela é dada do professor para o aluno faz muita diferença. E você, com certeza, é uma dessas pessoas que faz a diferença. Tanto que concordamos todas e é por isso que a gente quis realmente retribuir. Viu, Maria? Me agradece agora. Não só o nosso carinho como alunas, mas também o carinho das pessoas que são próximas a você. Nossa, não tem nem como agradecer, E gente. como Só a gente gratidão conseguiu, demais. depois a gente fala em... Mas aí isso é depois, você vai depois. Depois de toda essa emoção, eu tenho mais uma pergunta, professora. Vou fazer duas em uma só, para ficar mais fácil. Primeiramente, qual que era a sua matéria? Você chegou a uma matéria favorita na faculdade, assim? Cara, eu vou falar que eu gostava muito de penal. Foi sincera. Isso com certeza vai virar um corte. Porque Tá gravado. Camisa não chegou assim, Vai. melhor do que penal, tá? E é engraçado que Né? essa bandeira que você tá levantando. Eu Depois gostava daquela muito de enquete. penal. Enfim, mas as coisas mudam, né? Mas eu gostava muito de penal. Penal realmente era uma disciplina que me apaixonava, assim, eu gostava de estudar, ficava lá e... Você utilizava algum método? Qual era o método de estudo que você utilizava na faculdade? Então, assim, hoje em dia as coisas estão muito diferentes, né? Porque hoje você tem internet, você tem... Tanto que para o mestrado eu já usei outros métodos, etc. Mas na época da graduação era doutrina, gente. Eu sentava, eu engolia a doutrina. Então, ia para a biblioteca, né? Porque em primeiro período eu fui daquela que levei uma lista de livros para os meus pais, falei, tem que comprar. Eles compraram um monte, Damásio, não sei se usa Damásio hoje em dia, né? Em penal, mas enfim, Damásio, não sei o que, eles compraram um monte e aí eu estudava pela doutrina e depois eu comecei a estudar na biblioteca. Então era doutrina na época, até porque eu acho que na internet nem tinha, eu não me recordo. Tô ficando
Tá ficando velho mesmo. Esquisito pra mim. Ainda falando sobre a graduação, professora, como que foi a questão da OAB para você, do exame da OAB? Da OAB foi muito engraçado, porque a gente tinha um grupinho, a gente sentava lá na frente, eu mudei de faculdade, e aí fui para uma faculdade diferente, lá eu sentava com um grupinho. E abriu o edital, a gente, vamos fazer no 10º. E a gente estava numa fase que a OAB falava assim, você pode fazer no 10º, mas você tem que colar grau até tal dia de dezembro. Sim. E aí a gente ia colar grau em janeiro. Aí ficamos lá conversando entre os amigos, etc. Vamos fazer. Aí um monte de gente já tinha me matriculado. Eu falei, não vou fazer não. Aí um amigo meu também, Leandro Brooks, não vou fazer também não. Flaviano, não vou fazer também não, tá bom. Aí, beleza. Eu acho que a Flaviane não chegou a fazer. Eu sei que no dia seguinte, tipo, ia fechar hoje, aí amanhã, né, como se fosse, ou ontem, né, enfim. Eu cheguei lá, olhei na cara deles, falei assim, vocês fizeram? Aí fizemos. Aí eu falei, eu também fiz. A gente foi e nós fizemos a inscrição. Aí o que aconteceu? Era muito perto, era muito mais próximo. Era um mês para fazer a prova, a primeira fase, e um mês para fazer a segunda. Era muito próximo. Aí eu falei assim, mas eu não vou estudar. Eu não vou estudar, vou deixar do jeito que tá, não vou estudar. Porque não vou ter tempo. Como é que eu vou fazer? Não vou ter tempo. Só que eu comecei, a gente ia, eu nem sei se posso falar isso. Enfim, a gente matava algumas aulas para ir para a biblioteca e a gente pegava questões objetivas. A gente fez muita questão. Por isso que eu sempre falo, faça questão, faça questão. Ética, por exemplo, eu falo com eles toda aula. Agora, daqui a pouco, vai ser mais uma prova. Eles não têm nem o conteúdo dele, é a prova. Então, eu sentei com o Leandro até na época, a gente sentava e fazia as questões. O que a gente errava, eu ia descobrir por que eu tinha errado. Porque eu acertava, beleza, acertei, beleza, vamos embora. E fui, aí eu passei na primeira fase, e na segunda fase, aí que eu realmente matei aula mesmo. E aí eu fui me aprofundar mais em relação à segunda fase, que era era teoria, era prática e etc. Eu fiz penal, a segunda fase de penal. Porque eu segui, assim, orientação, o defensor público falou assim, você já está há tanto tempo aqui na criminal, faz e tal, fui. Obviamente que é diferente, né, porque defensoria é uma coisa, advocacia é outra na área criminal, entre aspas, né, mas, enfim, quem está na área vai entender. E, enfim, aí eu comecei a estudar para a segunda fase e na minha época não tinha o que vocês têm hoje, que é disciplina prática. A gente não tinha. Então, assim, eu não sabia, por exemplo, que se eu colocasse o meu nome, mas tá no edital. Mas é diferente, gente. É muito diferente, sabe? Eu não sabia que eu podia anular a minha prova. Então, eu tive que realmente investir um pouco mais. Meus pais me ajudaram nesse ponto para conseguir. Eu fui aprovada, graças a Deus. Qual foi a emoção dessa aprovação? Eu acho que foi um momento inexplicável, assim, porque eu estava na defensoria. E aí, meus pais estavam com meu irmão em Belo Horizonte, que meu irmão foi fazer um transplante de córnea. Foi perto do meu aniversário. E eu não me esqueço que quem viu o meu nome foi uma amiga minha, a Débora, que ela também trabalhava como estagiária na outra vara. Eu falei assim, eu não consigo olhar, não vou olhar, não consigo olhar, olha pra mim. E tinha que somar, na minha época você tinha que somar. E ela somou, ela virou e falou assim, cara, você passou. Eu falei, não acredito, não, você tá de sacanagem, soma de novo. Não, você passou, você tá aprovada, você tá aprovada. Eu saí pulando, e a gente ficava no segundo andar do fórum, lá de Volta Redonda, e é tudo drywall, né? Enfim, eu acho que o pessoal lá embaixo deve ter ouvido, porque eu gritava, eu passei. E aí eu liguei pros meus pais, e eu lembro que meu pai atendeu, e eu falei, pai, eu passei. Ele, eu já sabia, não sei o quê. Então, assim, foi uma emoção por todos os cenários, né? Meus pais não estavam lá, estavam com meu irmão, e enfim. Mas foi muito emocionante. E pulando um pouquinho aí nessa linha do tempo, professora, o início, né, da profissão, né, já pulando para a atuação, como foi a sua primeira audiência, o seu solo, seu voo solo? Gente, eu falo assim, eu acho que toda audiência é única. Eu tenho aí quase 18 anos, talvez, de experiência geral, né, com direito. Eu acho que 15 ou 16 anos de advocacia. E toda audiência eu tenho quase a mesma sensação de que eu tive lá atrás. E eu falo que isso é o que deixa as coisas mais
é o que mostra que a gente está onde a gente deveria estar. Porque se eu fosse simplesmente indiferente, não faria sentido, sabe? Tipo, cheguei a mais uma audiência. Não, é diferente, porque cada caso é um caso, ainda mais que eu atuo muito em questões cíveis, muito questões de família. Então, mas dá aquele frio na barriga, você muitas das vezes fica assim, meu Deus, será que eu tô fazendo alguma besteira e tal? É natural que isso aconteça, mas as coisas vão fluindo. E depende muito também do juiz, daquela pessoa, mas eu tenho isso, sabe? Até hoje é a mesma, é igual o primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, ainda mais com turma que eu não conheço, é a mesma sensação. Você tem que controlar a respiração e falar, vai. Então a sensação é. E pulando mais um pouquinho, né? Como é que o escritório, né? O seu escritório, ele tem quanto tempo? Então, eu já passei por algumas fases. E assim, a escolha, né, de abrir o escritório foi também questão de vida, porque eu estava migrando de área, eu estava indo para a parte de engenharia de software, porque eu estava no 5º período de engenharia de software, então em 2023 eu já ia entrar como estagiária, eu ia continuar na docência, porque eu sou apaixonada pela docência, e eu meio que estava naquela transição por gostar muito de tecnologia, por isso, né? Não gosto de direito, eu amo, mas eu gostava também muito de tecnologia, questão de oportunidade, até porque o Rodrigo também é engenheiro de software e eu estava envolvida. Enfim, e aí eu perdi meu pai em fevereiro, do nada, e eu parei e falei, cara, e agora? E veio um monte de coisa na minha cabeça, eu falei assim, não quero saber, eu vou voltar 100% para o direito, a questão de tecnologia vai ficar como um lazer, tanto que até hoje, mas vai ficar como um plus e eu vou voltar para o direito. E na época eu estava conversando com ex-alunos meus, que é questão de vida mesmo, né? A gente vai criando alguns laços e eles me chamaram para abrir um escritório por algumas circunstâncias de momento, né? Eu acho que cada um estava em um momento um pouquinho diferente. Alguns seguiram outros caminhos, até eu também orientei em alguns momentos ali. E o meu sócio, eu cheguei para ele quando a gente estava meio que indo para, né? Olha, vocês têm certeza? Porque eu falei, não, eu tô dentro. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, vai ser muito difícil, por N motivos. Você quer? É isso que você quer? Ele falou, não é isso. Eu falei, você tem certeza? Você compra isso? Ele falou, eu compro. E aí a gente juntou e falou, cara, mas vamos fazer tudo certinho. Seu sócio, Luiz Eduardo. um querido, Muito você também gente. maravilhoso pra você. Oxi, Maria. Falar um pouco da Amanda, né? Mas uma grande satisfação poder falar um pouquinho dela, né? A Amanda, ela é uma profissional Ô, gente, eu botei. e pessoa fora da curva, né? Para mim é uma grande satisfação, uma imensa alegria poder conviver com a Amanda. Eu fui aluno dela, hoje eu sou sócio dela, mas mais do que isso, hoje a Amanda faz parte da minha família, né? Ela é uma pessoa extraordinária, fenomenal, em todos os aspectos, seja como pessoa, seja como profissional. É um baita privilégio poder conviver com ela. Ela é uma pessoa que pensa mais nas outras pessoas do que si própria, né? E muitas das vezes até um grande debate entre eu e ela, que às vezes ela precisa também pensar nela, porque ela sempre pensa nas outras pessoas antes de pensar nela. Então, assim, é um baita privilégio conviver com ela, poder trabalhar com ela e poder, né, ter essa relação que mais do que trabalho, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma amizade, ela é minha madrinha de casamento, um baita orgulho poder falar dela. Sem sombra de dúvidas, uma profissional incrível também. Nós somos muito gratos aí pela vida da Amanda, grato a Deus, grato aos pais dela pela criação que deram a ela, né? E é isso, falar da Amanda falar sobre coisas boas, né? Porque a Amanda é uma pessoa do bem, uma pessoa muito especial na vida de todos nós. E é isso. Gente, eu tenho que dar aula daqui a pouco. Ai, assim, obrigada. Eduardo, ele foi um querido, a gente conseguiu falar com ele, né? Ele arquitetou também, como você falou, não tinha ideia de como acessar a sua mãe, não tinha nem ideia de fazer ela participar. Ele se prontificou no momento. Eu vou conseguir. Tinha planos. Ele tinha.
Eu acho que também ele estava esperando também um momento, ele viu ali uma oportunidade. Pra ser bem sincero, mas um querido, Eduardo, Ele é. obrigada. Muito obrigada. Pela participação também, foi muito solícito, muito gente boa. Fora da curva. Pulando aí, porque nosso tempo ele é curto, né? Eu vou dar a palavra aqui para a Vamos Tati. pra gente Só pular pro um próximo pouquinho tema. para saber como é que foi a docência, de onde apareceu a oportunidade e o que ela trouxe de enriquecimento pessoal e profissional. Oi, gente, vocês estão me fazendo voltar assim. E hoje ainda, nossa, hoje ainda aconteceu uma coisa que o Luiz Eduardo sabe do que eu tô falando. Enfim, minha mãe é professora, né? Ela dava aula para ensino médio e para a universidade. Então, minha mãe já era professora. Meu pai também era professor universitário. E eu nunca pensei assim em dar aula, não, sinceramente. Eu estava em outra vibe, em outro momento, enfim. Estava divulgando, eu tive uma outra sociedade, enfim. E aí aconteceu uma situação que eu tinha pedido a exoneração, né, da defensoria para ir advogar para uma empresa, e eu fiquei um tempo nessa empresa, e aconteceu uma situação lá que eu saí, eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? E nisso, o meu pai, ele já era professor aqui, e ele virou e falou o seguinte, olha, vai abrir o processo seletivo. Faz, vê, de repente, né, você gosta, você sempre estudou muito, ver o que vai acontecer. Só pra gente situar aqui em Resende ou em volta? Aqui em Resende, na Estácio daqui de Resende. Foi uma época que, enfim, teve o processo seletivo e a prova ia ser dias depois, eu acho que, sei lá, 2 dias depois, 3 dias depois. Eu falei, mas você, e aí? Não, faz, vê, de repente, né, você gosta, enfim. Aí eu fui, fiz o processo seletivo. Eu falo que a Juliana foi um anjo na minha vida, que ela estava na minha banca e eu estava muito nervosa, muito nervosa. Ela falou, A ai, gente sabe. e aí a Ju virou para mim e falou assim, então, aí perguntou algumas coisas, né? Eu fiz a apresentação, ela falou, olha, são 4 tempos, eram 4 tempos. Você vai ter que ver essa questão, ter a respiração, porque senão você não vai aguentar ficar até o final. Eu falei, beleza. Mas aí eu saí de lá e falei, não passei, né? Enfim, aí ela me deu essa oportunidade, eu comecei a dar aula e, assim, eu sou apaixonada pela docência. E foi durante, né, esse convívio com os alunos, eu fui aprendendo muito. E, enfim, e hoje eu sou apaixonada. Hoje eu não, assim, Deus sabe, né, o que pode acontecer, mas de alguma maneira eu quero continuar contribuindo. Obrigada, professora Juliana. Graças a Deus. Por favor. E o Cruzeiro Jurídico? Nossa, o Cruzeiro Jurídico foi uma loucura. O Cruzeiro Jurídico surgiu pelo seguinte, eu gosto muito de jogos de tabuleiro, né? Board games, eu coleciono com o Rodrigo, a gente brinca, a gente fala assim, poucas coisas vão dar problema na hora de fazer a divisão, caso não vai acontecer. Nesse caso, a gente termina e vai ser jogos de tabuleiro. Enfim, e aí eu fiquei sabendo de um cruzeiro, nunca tinha feito, fiquei sabendo de um cruzeiro de jogos de tabuleiro. Eu falei, cara, vamos, porque a gente gosta, a gente viaja para jogar, vamos no cruzeiro? Vamos. Aí fomos, eu fiquei apaixonada pelo cruzeiro e tinha parte de jogos lá que a gente pouco jogou. Mas tinha parte de jogo. Aí voltei, cheguei na Ju, falei assim, Ju, tem uma maluquice, o que você acha? Aí ela falou, o que houve? Eu falei, cara, vamos fazer um cruzeiro jurídico? Porque não tem, cara, vamos botar um monte de gente que gosta do direito, estudantes, advogados, juiz, promotores, enfim, vários profissionais que gostam do direito dentro do navio, porque é meio que uma justificativa de, eu estou indo para um congresso, estou indo para um evento jurídico, mas para divertir, enfim, vamos embora. Aí ela olhou e falou, vamos. E aí fizemos e deu super certo, graças a Deus. E, nossa, é muito divertido. Eu amo, enfim. Inclusive, ela também tem a parte dela. Minha Lógico, a contribuição dela, que não poderia faltar. Olá. Bom, me pediram pra falar da Amanda. Uma tarefa muito fácil falar da Amanda, sabe? Por quê? Porque a Amanda é uma pessoa adorável. Como pessoa, assim, ela é espetacular. É uma pessoa que trabalha comigo já há algum tempo, né? A gente trabalha junto aqui na Estácio há muito tempo. E ela é incansável em criatividade, em criar ideias, em criar coisas, em planejar coisas, participa de todas as atividades. Na verdade, é uma das maiores incentivadoras do curso, no que tange às discussões, atividades com os alunos. A entrada dela na universidade foi bem marcante, né? A gente falou sobre isso no podcast da Estácio, quando a gente fez a primeira conversa do podcast. E
eu me via na Amanda quando ela fez o processo seletivo, né? Ela rápida, agitada e sem fôlego. Eu falei, nossa, eu queria muito que algum dia me desse uma oportunidade. E nela eu vi ali aquilo. Então, assim, ali foi paixão à primeira vista. A gente se conectou desde o primeiro momento. A gente nunca teve problema. A gente criou a amizade além do profissional, né? Parceira de trabalho, na Estácio como professora, aqui na coordenação, uma das professoras super engajadas, fora, né, na advocacia, e uma amiga querida, né? Fizemos aí o cruzeiro jurídicos juntas. Temos vários trabalhos conectados, né? Eu vou levar ela para sempre no meu coração, uma amiga muito querida, eu gosto muito da Amandinha. Então, assim, em todos os aspectos, como pessoa, como profissional, muito dedicada. E, assim, então é fácil falar da Amanda porque ela é uma querida. Ela é ótima professora, ótima advogada, ótima pessoa, ótima amiga, ótima parceira no que a gente faz junto. E é isso. Beijo pra você, Amandinha. Eu te adoro. Ai, gente. Não, amiga, não tem como agradecer vocês. Um beijo. Então, assim, eu queria dizer, vou fazer um adendo aqui, que esse vídeo não foi editado. Esse vídeo, depois a gente vai colocar lá no Instagram, só da professora Juliana, né, claro. Os outros são particulares da professora. Mesmo que você bote o vídeo no modo lento, ele é assim, normal. Ele é assim, essa é a Juliana. Então é por isso que tem esse match Por isso perfeito. que elas se conectaram. Que isso, eu sou calma. Eu sou super Nossa, calma. professora. Não acredite. Não. Professora, para encerrar, porque a gente, nosso tempo Já tô gostando. acabou mesmo, né? Mas para a gente encerrar, eu acho que talvez os próximos alunos que vão ter o prazer aí de conhecer a professora Amanda, né? Tanto a Juliana quanto os outros professores, com certeza. Mas hoje aqui falando especificamente da professora Amanda, você falou um pouquinho da sua história, da sua trajetória e a futuro, né? Existe ainda um sonho ou alguma meta profissional que você ainda não atingiu e que você quer muito? Ah, sempre tem, né? Eu acho que se a gente parar de sonhar, enfim, eu acho que é importante que a gente tenha metas, né? É igual, eu sempre lembro da minha mãe fala assim, igual obra, porque meu avô falava assim, enquanto você estiver fazendo obra, você tem uma razão de desistir, então a obra tem que ser para sempre, é a mesma coisa. Então, assim, tem alguns sonhos meus que para o futuro. Eu, graças a Deus, estou conseguindo atingir uma meta que eu tinha, que era voltada à questão profissional também, que é em relação ao escritório, porque graças a Deus a gente está numa situação de crescimento, né? E que todo crescimento dói, mas a gente está numa situação de crescimento, a gente está com muita gente, poxa, que eu não tenho que falar o pessoal que está com a gente, e isso para mim traz uma possibilidade de dar um pouquinho profissionalmente falando para pessoas que não têm condições, né, de, enfim, de ter algumas situações, algum tipo de suporte, etc. Então, a gente auxilia também dentro das nossas possibilidades, né, porque a gente sabe que a gente tem que seguir as regras da OAB, mas sempre que é possível a gente fazer um pouquinho para transbordar na vida dos outros, a gente, graças a Deus, está conseguindo. Então, assim, a minha meta é que o escritório cresça. A gente tem alguns projetos sociais que eu e o Rodrigo, a gente sempre teve vontade. E eu tenho muita vontade, mas eu não consigo tirar do papel por N situações, que é a questão de mentorias mesmo, de passar um pouco do dia a dia, que eu tento passar um pouco dentro da sala de aula, mas não é possível, né? Porque é muito conteúdo, muita questão. Então, eu tenho esse projeto aí que está, por enquanto, guardado, mas quem sabe um dia ele saia do papel. E para encerrar de vez, né, esse primeiro episódio muito especial também, acredito que para você, Nossa! pra gente, que conselho, aquela pergunta clichê, mas muito válida, que conselho você deixaria para os alunos que estão começando? Por exemplo, hoje você tem uma aula com o pessoal do primeiro período, tá dando aí o primeiro passo, né? A gente sabe que muitos desistem pelo caminho, por N motivos, mas se você pudesse dar hoje um conselho, um empurrão, o que você falaria, o que você deixaria aí de legado? Então, eu acho que o que eu posso falar, assim, nesse momento, que não vai ficar muito extenso, é para não desistir nunca dos sonhos. Ainda que no percurso
os sonhos se alterem, né? Aquilo que a gente estava falando logo no início, que tá tudo certo, mas assim, não deixe que as circunstâncias ou algumas pessoas falem para você, ah, não, você não vai conseguir, ah, não, você não dá conta. Se você quer aquilo, você coloca aquela meta ali, você tem que ter um porquê, né? Por que você está fazendo isso? Qual é o motivo que faz você levantar todo dia, vai trabalhar, vai estudar, depois vai para a faculdade, volta, cuida da família, enfim, cuida de você. Então, tenha um porquê, não deixe que ninguém fale que não é possível. E outra, entenda, acredite no que quiser acreditar, mas entenda que também tudo tem uma razão de ser. Às vezes a gente se depara com uma situação que, em tese, seria o fim, não, mas lá na frente você vai entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. Então, assim, seria basicamente isso. Não deixe ninguém falar que você não é capaz, porque todos nós somos, desde que a gente tem um porquê, acredite nessa razão e vai. E mudar de ideia, natural, não deixa... É isso, mais ou menos isso. E agora eu acho, deixando a professora Amanda absorvendo um pouquinho toda a situação, eu fiz essa pergunta para elas no nosso grupo, até porque a gente precisava, né, ter um grupo sem você, porque a gente precisava conversar sobre a surpresa. Eu perguntei para elas se elas tinham algum momento seu que marcaram elas. Eu não sei se vocês querem falar. Eu tinha colocado 2 lá que me marcaram muito, mas eu quero saber se vocês têm alguma coisa para falar. Eu acho que eu já até falei para Amanda. O que ela passa de ver o direito não só como direito, de ver as pessoas que estão precisando do direito. Esse é o lance da Amanda. A marca, né? A marca da Amanda. Por isso que existe a Amanda, o direito de família antes da Amanda e o direito de família depois da Amanda. Exatamente. Entendeu? Porque a Amanda, ela marca a gente, né, Tati, de uma forma que, assim, me lembro... Eu não vou chorar. Me lembro da última aula que a gente teve de direito de famílias, assim, e a Amanda... Aquela aula eu tive vontade de chorar. Porque, assim, a Amanda em sala é extraordinária, assim. Ela me ensinou algo que em nenhum lugar eu acho que eu vou aprender de novo, que é sobre o direito de família, porque eu amo direito de família, mas do jeito que a Amanda ensina é totalmente diferente. Ela me fez entender que existem, exatamente o que a Tati disse, existem pessoas através disso. Ali, o direito é muito mais, ele é uma extensão do que a gente aprende ali em sala. Então, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Era meia-noite eu mandando mensagem pra Maria. Que droga, Maria. Tô E eu chorando pra ser família. Que coisa. Eu assim, lógico que eu não sou tão puxada para esse lado emocional, mas é claro que, como eu falei já no decorrer aqui do nosso episódio, que você tem essa forma de tocar, né? Eu acho que vem muito da pessoa também, e pelos vídeos a gente percebe que é uma coisa que você traz de fora, não é uma coisa que você consegue fazer com que aconteça, ela já vem com você, não tem como, né? Mas aqui eu vou tirar um pouco aqui a linha da emoção, eu vou falar de 2 momentos, assim, um tanto quanto engraçados, que eu tenho, assim, 2 frases suas que me marcaram demais. Uma foi em Consumidor, que você falou assim, não exatamente dessa forma, mas você disse assim, advogado nunca perde processo. Ó, se ganhar, fui eu. Se perder, foi você, porque não teve prova suficiente. Bom levar isso pra vida, né? Não, isso... Marca registrada, tá aí. E a outra é em aula. Se você não teve aula com a Amanda, você precisa saber que essa é uma outra frase dela que ela com certeza fala em todas as turmas, todas as matérias. Entenderam até aqui? Abre aspas. Entenderam até aqui? Vamos piorar um pouquinho. Em direito de família, eu achei que eu tava em uma linha Isso daí, muito boa. Em direito de família era toda aula. Se não vai ficar um pouco mais complicado por aqui. Minha mãe toma conta, um negócio muito complexo. Não é?
A pessoa fala que não gosta de conta, a gente entra no direito falando assim, não vou ter que fazer conta nunca na minha vida. Vem a Amanda Chega a Amanda com direito de família, vou ter que ficar somando. Entrego a prova, aí viram, a primeira coisa Porcentagem. que me falam, olha, e fala assim, poxa, professora, mas você colocou número quebrado? Aí ela, gente, mas é fácil. Eu só falei, gente, mas isso é tipo 1 mais 1, não é possível. E ficaram E bravos comigo. E eu errei. Falaram que a gente só precisava saber 30%. Aí vem a Amanda. Não tinha o que a Amanda queria. Mas, olha só, eu sempre falei, eu não sou boa em matemática, não sou realmente, mas naquela questão específica foi o que eu falei. Eu sei fazer. Então, se eu sei fazer, vocês também têm que saber. Agora E aí, Então, o pessoal que está começando agora, principalmente na área do direito, vai ter conta. Vai. Vai, e não é só na E não é Amanda, só na Amanda. me defendo. Tem contas maiores. Kleber. Nossa, Não é só percentual. Professora, muito, muito, muito obrigado mais uma vez por abraçar o projeto com a gente, Gente, por participar. Quero agradecer mais uma vez o Eduardo por ter, né, colaborado muito com essa empresa. Quero agradecer as meninas por ter topado também participar, né, desse projeto e caminhar aí comigo também nessa ideia doida. Eu acho que eu brinco que a pessoa que tem a ideia não é um maluco, o maluco é quem vem junto. Então, acho que nós somos Então, muito. então somos muito. E, enfim, eu, Larissa, quero agradecer vocês três. Eu agradeço a todos vocês também. Agradeço a Amanda, a existência da Amanda. Porque pessoal do direito, quando for montar a grade, pergunta primeiro aonde a Amanda está. Não, Essa- eu tenho uma coisa para falar, que no meu segundo período, quando a grade veio para mim, automática, ela tinha 3 matérias com a Amanda. 3. Era MASC, consumidor e Reais. reais. Aí, Aí eu parei para refletir o seguinte. Eu falei assim, eu tava pegando mais matérias. Na verdade, eu fiz 7, né? O automático são 5. E aí tinham mais matérias da Amanda. Eu falei assim, não posso fazer isso. Porque de Quebrar. 2 uma. Ou a gente vai se dar muito bem, eu vou gostar muito da Amanda, ou ela vai pegar um ranço de mim aconteceu Meu comigo também. que eu não posso gastar todos os meus créditos. Com ela de uma vez. E com a gente foi o seguinte: entramos, eu acho que foi no 4º período. A gente brigou muito por causa do direito de família. A gente pegou por Sério? conta do direito de família, Ninguém porque ia ninguém pegar. queria pegar e eu queria muito. E a Juliana veio na história do primeiro dia com ninguém solta a mão de ninguém. E a gente, E a gente depois nós estamos juntos desde o primeiro período. Então, o nosso grupo, eu monto a grade, mando no grupo e falo, façam essa grade. E pronto, não tem discussão. Só que aí abriu a discussão. Eu não quero, não sei o quê. Eu não vou fazer família, não vou fazer família antes de trabalho, não vou fazer família. Porque eu gosto de família, Tati gosta de trabalho. Mas o negócio foi, eu acho que no 4º período, tivemos a Amanda em dose dupla. Reais e MASC. nossa senhora. A Tati não pegou MASC porque ela já tinha feito Ah, porque eu fiz um período de mediação. isso. Tá, aí mais que disso. Mas a gente não. E a gente teve a Amanda 2 vezes. Eu acho que assim, abalamos. Eu lembro. Isso. Gente, eu não tenho como agradecer de verdade. Vocês me fizeram chorar muito. Mas, assim, foi emocionante. É tão gostoso, sabe, ouvir isso de vocês, porque realmente é difícil, não é fácil. A docência é difícil. A advocacia também né? O direito, ele não é fácil também. Mas a gente receber esse carinho, esse feedback, porque a gente não recebe, sabe? É aquilo que a gente sempre fala. Eu falo muito isso com o Rodrigo. Para reclamar, sempre tem. Aconteceu uma vírgula, a pessoa vai e reclama, de forma geral. Mas para você receber esse carinho, esse feedback é muito difícil, por questões também da vida, correria, etc. E ouvir isso de vocês, ver o quanto que. Nossa, deve ter dado um trabalho tremendo, o quanto vocês prepararam isso. Eu não tenho. Nossa, vocês sabem que minha palavra é gratidão, né? Então, assim, é gratidão, muita gratidão. Desejo realmente, eu não sei se a gente vai se esbarrar profissionalmente, ou melhor, profissionalmente eu tenho certeza. Espero que não. Dentro Espero da que não sala. Gente, não dá. Enfim, e dentro da sala de aula, mas
Eu queria realmente desejar o melhor do mundo para vocês e agradecer por vocês terem pensado e idealizado esse projeto. Acho que vai ter muito a agregar. E essas homenagens que Nossa Senhora, vocês acabaram comigo. Testou, né, gente? Totalmente. Muito obrigada. Só Muito queria obrigada, dizer gratidão. também para o pessoal que a gente não teve oportunidade, né? Porque esse é o primeiro episódio, a gente vai divulgar ainda muito mais, mas que a participação do pessoal de fora, tanto dos alunos do direito quanto dos outros, principalmente dos outros cursos, que a colaboração deles também por parte das redes sociais também é muito, muito importante, né? Saber também o que eles querem que tem aqui, né? o que eles querem ouvir, né? Se eles têm alguma dica, né? Algumas Dúvida. perguntas, dúvidas, ou alguma coisa que a gente possa postar e ter lá uma caixinha de perguntas, ou Relacionada a enquete. Estácio ou relacionada à profissão Tem que dar deles, né? vontade, né? Então, de direito vai atuar. Não só sobre o direito, exatamente isso que a Tati falou, também sobre o curso deles, né? O que vai ser aí também a vida deles, que está super aberto e que a gente conta também com a participação de todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba Projeto Entre Códigos e também lá também tem o nosso pessoal. A gente vai deixar lá. Tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Ô, gente.